Olá, tudo bem? Eu sou a professora Letícia Storck e estou aqui com a Parábola para falar um pouquinho sobre oralidade na sala de aula. No nosso encontro anterior, nós falamos sobre a oralidade como conteúdo curricular previsto na legislação. Nós começamos com a LDB, falando que ela já previa a possibilidade de avaliar o aluno por meio da sua oralidade, passamos pelos PCNs e depois chegamos à BNCC, e afirmamos que a BNCC traz a perspectiva do oral autônomo, né? Do trabalho com os gêneros orais em sala de aula como objeto de exploração, assim como nos fala a professora Irandê Antunes no livro Aula de Português, publicação da editora Parábola. Hoje nós vamos começar com alguns pedidos. Então, o pessoal falou para eu falar sobre a gramática do português falado. Eu trouxe dois exemplos aqui das gramáticas, né? A publicação da editora da Unicamp, uma editora universitária. Então, gramática do português falado. A primeira edição foi organizada pelo professor Ataliba de Castilho. A sexta edição foi organizada pela saudosa Inguedori Koch. Vocês vão encontrar vários textos falando sobre a morfologia da língua falada, a sintaxe da língua falada, a construção dos textos falados. Tem um texto do professor Luiz Antônio Marcus falando sobre a repetição. Então, assim, são vários textos muito bons a respeito dessa gramática da oralidade. Também trouxe como exemplo aqui os livros do projeto NURC, o projeto Paralelos do NURC, vinculado à Universidade de São Paulo, vinculado à USP, grupo do qual eu faço parte, né? Então, nós temos aqui a primeira publicação década de 90, análise de textos orais, organizado pelo professor Dino Prete. Hoje nós estamos já no 14º volume do livro, que sairá em breve, nós já escrevemos, já revisamos, está em processo de editoração, 14º volume do livro, que trata justamente de oralidade e ensino, tá? Eu trouxe aqui o exemplar do último livro publicado pelo grupo, que é Oralidade e Mídia, e foi organizado pela professora Marli Quadros Leite, que hoje é quem coordena o nosso grupo de pesquisa. Então, esses 13 livros, são publicações do grupo NURC, vinculado à USP, em que você encontra muito material. Esse primeiro livro traz bastante ideia sobre como se constrói o texto falado, quais são as características de fala e escrita, os marcadores conversacionais, construção do tópico, turno discursivo e outros, tá? Então, para quem tiver interesse, essa coletânea ela é bem boa, muito boa mesmo. Hoje nós vamos tratar um pouco dos desafios do trabalho com oralidade em sala de aula, tá? Então, eu trouxe esses dois textos, né, esses dois livros publicados pela editora Parábola, Oralidade na Educação Básica, do professor Robson, professor Celso, e a aula de português da professora Irandê Antunes. E a questão, então, a partir de tudo que nós já discutimos até aqui, por que a escola ainda valoriza, ou valorizou por muito tempo, a escrita e a leitura em detrimento da oralidade e escuta? Por que fala e escuta tem tido menos espaço em sala de aula? Então, vamos começar com a nossa professora Irandê Antunes, maravilhosa Irandê Antunes, que eu adoro, que diz que essa desvalorização da oralidade em sala de aula decorre, por exemplo, do fato de os gêneros orais de oralidade não ser vistos como objeto de exploração em sala de aula. Então, a oralidade, os gêneros orais, eles são muito utilizados como instrumentos de ensino, mas não como objetos de ensino, que devem ser trabalhado, explorado em sala de aula com foco na aprendizagem da oralidade e de suas características. Também se decorre de uma visão equivocada de a oralidade ser um lugar de violação de regras, como se a oralidade não apresentasse uma estruturação básica, como se a oralidade não apresentasse uma gramática. Então, por exemplo, reassistindo as minhas aulas, eu percebo que eu repito muito alguns termos, né? Repito, né? Que acabei de utilizar, eu repito então, mas essa repetição ela é comum da oralidade, não tem problema. Eu posso repetir esse marcador conversacional, né? Porque ele marca o fim de um turno,
ele marca o fim de uma unidade discursiva, ele é um marcador que busca uma aprovação discursiva, que busca uma concordância do meu interlocutor, ele faz parte da gramática de língua falada. Então, não tem porquê eu não utilizar a repetição, já que ela é natural, né, da oralidade. Outra coisa, então, às vezes, nas minhas aulas, eu percebo que é uma mistura de pessoa discursiva. Então, eu tenho, às vezes, a primeira no plural, às vezes eu coloco a primeira singular, mas que também é comum da oralidade. Eu não preciso seguir tão fielmente a questão da pessoa discursiva, porque dentro de uma comunicação oral, dentro de uma interação oral, às vezes eu vario o gênero oral em que eu estou situada, às vezes eu tenho uma conversação espontânea, daquela conversação espontânea eu passo por um recado, eu volto para a conversação espontânea. Então, segundo Batin, né, a questão dos gêneros intercalados. Na oralidade eu tenho muitos gêneros intercalados, certo? Às vezes durante uma aula você para a aula e você faz uma avaliação, um gênero avaliação, né, um instrumento avaliativo. Você tem uma mescla de gêneros muito grande, algumas situações sociodiscursivas em que a oralidade domina a situação, tá? Então, que são mais orais. O que não quer dizer que há um lugar de confusão. Por quê? Por exemplo, a questão de turno, de passagem ao turno e assalto ao turno. Então, existem interações, se você está numa interação informal face a face, o assalto ao turno ele é comum, ele ocorre, não tem problema algum. Agora, se você está numa audiência jurídica, você não pode assaltar o turno do juiz, não é conveniente. Se você está numa interação religiosa, você não vai assaltar o turno do padre, do pastor. Então, assaltar o turno é roubar a vez de fala do outro, né? Às vezes, em sala de aula, quando o aluno ele quer um turno de fala para si, ele levanta a mão, ele pede o turno. Então, existe uma gramática, existe uma organização, existem regras de organização da fala, tanto é que nós temos na publicação do NUR, que nós temos o livro Cortesia Verbal. Então, existe uma cortesia, existe um engajamento, uma forma de interação que precisa estar de acordo com o contexto sociodiscursivo, com o contexto interacional e com o gênero discursivo em que estamos situados em dado momento, tá? Em dada situação de interação. A professora Ida, né, também coloca que existe um foco na informalidade, né? Como se a oralidade fosse sinônimo de informalidade, e não é. Porque nós temos oralidade em situações de formalidade, assim como eu apresentei naquele esquema do professor Luiz Antônio Marcuski, em que ele coloca os gêneros do mais falado para o mais escrito, mais formal, mais informal. Eu tenho gêneros orais que ocorrem em contexto de formalidade. Então, um seminário é um gênero oral que ocorre em contexto de formalidade. Uma audiência pública é um gênero oral que ocorre em uma situação de formalidade. O gênero oral aula é um gênero oral que ocorre em contexto de formalidade. Então, a oralidade não é sinônimo de informalidade. Assim como a escrita não é sinônimo de formalidade, porque nós temos escrita em contextos de maior informalidade. Por exemplo, um recado. Quando você deixa um recado para o seu filho, para o seu companheira, não é uma escrita formal, é uma escrita informal, certo? Então, nós temos que desvincular essa ideia de oralidade com informalidade. E a professora Irandé Antunes também coloca que há uma ênfase à reprodução do oral e não uma ênfase na produção do oral. Então, em sala de aula, muitas vezes, os alunos não são estimulados a produzir textos orais. Em geral, eles são levados a uma reprodução de textos. Uma leitura em voz alta, uma oralização de um texto escrito que passou por um processo de memorização, certo? Mais informações sobre isso no livro da professora Irandé Antunes. Os professores Celso e Robson também vão trazer algumas questões que envolvem os desafios do trabalho com oralidade em sala de aula. Eles colocam essa falsa ideia de supremacia da escrita, que é algo que ocorre na sociedade já há algum tempo, desde que
houve o desenvolvimento dessa tecnologia, vinculou-se a relação de as comunidades que apresentam escrita com um maior nível de conhecimento, com uma superioridade, já que a escrita ela não era democratizada, então não eram todas as pessoas, todas as comunidades que tinham acesso à leitura e à escrita, criou-se essa falsa ideia de supremacia, então a escrita não é superior à fala, tá? Nós não podemos abandonar a oralidade e ficar só com a escrita, hoje, nas nossas condições, isso é inviável, tá? Então, todas as comunidades estão falantes, algumas comunidades permanecem ágrafas, ou seja, permanecem sem escrita, mas fala e escrita não são vistas num patamar de superior e inferior, elas são vistas como dois modos de organização da língua, de utilização da língua, de organização e sistematização da língua sobre o mundo, no mundo, mas que são parceiras, tá? Fala e escrita são parceiras. Então, juntas elas colaboram para a atuação do ser humano na sociedade. E nós, na nossa sociedade, né, em contexto nacional, nós precisamos do desempenho e do desenvolvimento de ambas. A professora Tânia Magalhães, ela vai colocar em um artigo publicado em revista que sem o desenvolvimento da oralidade, o nosso aluno não tem um desenvolvimento, um aprendizado global da língua, tá? Então, o meu aluno só tem um aprendizado global da língua quando ele desenvolve leitura escrita, oralidade e escuta. Se ele não desenvolve oralidade e escuta, ele não tem um aprendizado global de língua, tá? E o fato a professora também coloca o fato de a gente não considerar oralidade, nós estamos desconsiderando todas as pesquisas em linguística que vem trabalhando com a análise, o conhecimento da oralidade na sociedade. Então, é um respeito, uma consideração pela ciência, o trabalho com oralidade em sala de aula. Os professores Celso e Robson também vão falar das questões históricas, tá? Então, historicamente, nós tínhamos, a priori, uma valorização da oralidade nas comunidades greco-romanas, né? E depois nós tivemos uma valorização da escrita que permaneceu e ainda permanece nas sociedades. Tá? Então, existem várias questões históricas. Também colocam os autores a questão de valorização do silêncio. Então, eles têm um livro publicado pela editora Parábola, que é a Pedagogia do Silêncio, que é o fato de o aluno não ser estimulado a falar em sala de aula. Nas escolas, apesar de haver pouco estímulo em alguns contextos, então haver pouco estímulo para a prática do oral em sala de aula, essa prática de oral dos alunos, ela sempre é cobrada, e esse aluno, quando ele se torna um adulto em sociedade, o seu desempenho oral também lhe é cobrado. Mas, por haver, na história da sociedade brasileira e na história da educação brasileira, uma vinculação da educação com as religiões, houve uma valorização do silêncio. Porque na religião, nos encontros religiosos, em geral, você precisa permanecer calado, né? Então, existem os momentos em que você pode falar, em que há permissão para que os interlocutores falem, mas são momentos breves e curtos, com uma passagem autorizada do turno, tá? E isso é levado para a sala de aula em que há um equívoco, né? Existe o equívoco de que uma sala de aula produtiva, em que os alunos estão concentrados, é uma sala de aula quieta. Não necessariamente, tá? Então, uma sala de aula em que os alunos estão falando, eles fazem um trabalho em equipe, eles discutem um material, eles estão trabalhando colaborativamente, em geral eu tenho sons, eu tenho alunos que falam, eu tenho uma agitação em sala de aula, e nem sempre essa agitação ela é bem vista nos contextos educacionais, certo? Porque existe essa supervalorização do silêncio na escola. Então, para mais informações sobre isso, eu recomendo que vocês consultem o livro dos professores, Pedagogia do Silêncio, tá? Também publicação da editora Parábolas, tá? Espero ter aguçado a sua curiosidade, tá? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar de algumas possibilidades de trabalho
com oralidade em sala de aula, alguns gêneros orais que nós podemos trabalhar em sala de aula, e eu conto com você, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação neste mini curso, muito obrigada pela sua atenção e pela sua paciência. Um abraço, até!